E o Supremo Tribunal Federal vai retomar nesta semana o julgamento sobre o alcance da nova lei de improbidade. Sobre os impactos deste julgamento, vamos entrevistar agora o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan. Bom, primeiramente, procurador, gostaria de saber a interpretação do senhor sobre essa nova lei. Bom, é uma lei, a lei de improbidade, era preciso que ela fosse reformada, atualizada, era uma lei que já contava com mais de 3 décadas e ela precisava mesmo de algum tipo de ajuste. Contudo, os ajustes pioraram muito a lei. Na verdade, decepcionaram na medida em que até um Congresso Nacional, que foi eleito sob a bandeira do combate à corrupção, praticamente transformou a lei da improbidade na chamada lei da impunidade, como nós costumamos dizer aqui. Não é? Passou a exigir dolo específico para alguns tipos, acabou com a improbidade culposa, ou seja, deixou o administrador da coisa pública tranquilo para errar, tranquilo para não cuidar a contento daquilo que mais interessa ao povo, que é o erário, né? Que é aquilo que vai nos sustentar com saúde, educação e segurança. Enfim, é uma lei muito ruim e nós estamos tentando agora no Supremo Tribunal Federal consertar alguns dos maiores equívocos dessa legislação. Mário Sarrubo, sempre muito bom falar com o senhor, aqui é o Maicon Mendes. Acompanhei o pronunciamento do senhor no Supremo Tribunal Federal, o senhor participou da sessão lá no STF. A pergunta que eu faço é a mesma pergunta da população. Ao invés de termos uma lei extremamente mais rígida e segura, parece que estão voltando atrás, desmanchando a lei, dando brechas para que a improbidade administrativa não seja um crime que possa ter punição. A população, ao ver e rever essa lei, fica se perguntando, mas a lei não deveria punir ao invés de tentar traçar outros meios? Porque a gente está vendo que está tendo um descaminho nessa lei, né? A improbidade administrativa não vai punir praticamente ninguém, porque agora tem que ter mais do que uma comprovação, o famoso batom na cueca, para comprovar que o político praticou um crime. É isso, Maicon. Grande prazer revê-lo, grande prazer estar com você mais uma vez. De fato, é isso. É um retrocesso muito grande, e o pior, até nas hipóteses que ainda são consideradas como improbidade, essa questão da prescrição intercorrente, que é muito grave, ela pode retroagir e fazer com que casos que ainda hoje são considerados como improbidade possam vir a prescrever. Veja que interessante, o rito processual da lei anterior, ele era um rito processual mais extenso, portanto o prazo prescricional era maior. O rito processual da lei nova é um rito processual mais curto, portanto o prazo prescricional é menor. E alguns estão entendendo que isso deve retroagir, ou seja, nós vamos pegar um prazo prescricional menor para um rito processual maior, significa que nós vamos fulminar inúmeras ações de improbidade, vários políticos, várias pessoas, não vamos falar só nos políticos não, porque tem muito empresário aí da área privada que está respondendo por improbidade por conta das relações com o poder público, mas vários desses corruptos poderão ver seus processos prescritos por fatos que ainda hoje são considerados como improbidade. Então nós estamos lutando no Supremo Tribunal Federal para que não haja essa retroatividade, ou seja, para que a lei nova não possa ser aplicada a fatos passados, até porque trata-se de uma lei de caráter civil e, de acordo com a Constituição Federal, ela não pode e não deve retroagir. Marcelo Suano, a sua pergunta? Procurador, bom dia. Eu tenho uma pergunta muito direta e objetiva. Ficou muito claro que essa nova lei da improbidade, ou a forma como ela vai se configurar, ela leva ou a prescrição ou um grau de subjetividade muito grande para tentar buscar a punição. Em síntese, é a fragilização total das instituições e praticamente a impunidade tal qual o senhor falou. A pergunta que eu teria, ela é direta. O senhor identifica algum ponto que poderia impedir concretamente de que
desculpa até a forma, vou falar, mas que esse absurdo seja implantado no país, depois de tanta luta, para a gente tentar responsabilizar os desmandos, os atos, as corrupções ou qualquer erro que seja que venha de autoridade. Meu caro, prazer falar com você. O ponto é justamente o que nós estamos vivendo agora, é o Supremo Tribunal Federal balizar, dar o contorno e deixar claro o que volta, o que não volta, o que se aplica, o que não se aplica, o que é constitucional, o que não é constitucional. Então eu tenho uma grande esperança na Corte Suprema de que ela calibre essa nova legislação para que a gente não fique efetivamente aí à mercê, para que o Brasil não fique à mercê da corrupção, como ficou aí por tanto tempo. Acho que é hora de combate, é hora de rigidez nessa questão da corrupção. Nós temos, basta sairmos às ruas para vermos as pessoas aí morando nas ruas. O Brasil ainda tem fome, o Brasil ainda tem déficits na educação, e para isso nós precisamos de investimento público. Investimento público significa não há corrupção. Aliás, no debate lá surgiu até essa questão do Supremo Tribunal Federal, quando se disse a corrupção mata. De fato, corrupção mata. Corrupção mata de fome, corrupção mata por falta de leitos hospitalares, corrupção mata por falta de educação da população, Portanto, acho que essa baliza que o Supremo deve dar, e a minha expectativa é muito positiva, vai ser uma tábua de salvação. Não aquilo que nós desejávamos, porque nós tivemos no Congresso Nacional várias vezes, levamos as lideranças das casas redações que pudessem trazer mais segurança, sim, porque a lei antiga tinha alguns aspectos que precisavam de reforma. Eu sou muito franco, até mesmo aquele famoso artigo 11, ele era de fato muito aberto, gerava interpretações duvidosas. Nós levamos as lideranças do Congresso Nacional uma nova redação mais segura para o artigo 11, nós desejávamos a evolução na lei, não o retrocesso. Mário Sarrubo, quando a gente fala de lei da improbidade administrativa, não tem como a gente não lembrar também da lei do nepotismo, Porque também foi alterada e agora está até mais difícil punir um político com relação ao nepotismo. No entendimento do senhor, nas conversas lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, o senhor acredita que essa vitória, vocês vão conseguir essa vitória, vão conseguir fazer com que essa lei seja mesmo para punir essas pessoas? Olha, de fato, a lei da improbidade ela chega até mesmo a permitir certas situações de nepotismo, desde que se prove aí a capacidade, etc. e tal. Veja, é um retrocesso extraordinário. A nossa expectativa é que o Supremo identifique as inconstitucionalidades que nós apontamos. Para além do nepotismo, são inúmeras outras situações, Michael. Por exemplo, a licitação, a fraude na licitação, sob certo aspecto, ela pode ser admitida, desde que não cause prejuízo, e assim por diante. São inúmeros pontos que já foram, evidentemente, expostos aí para a população, e a gente espera que o Supremo corrija mais do que isso. É época de renovação do Congresso Nacional, é época de eleições. A gente espera que a população pense bem em qual político vai votar, em quem que ela vai votar para deputado, para senador, e cobre desse deputado, desse senador, a reforma dessa lei para que a gente possa ter uma lei mais rígida e extirpar a corrupção desse nosso Brasil aqui. Conversamos então com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo. Mais uma vez, procurador, obrigado pela entrevista. Excelente domingo para o senhor. Muito obrigado, um excelente domingo e um feliz Dia dos Pais aos pais. Muito obrigado.